Aliás, eu começo a aula com um exemplo que é muito comum, né, de se ver nos noticiários. Outro dia eu estava ouvindo e era um exemplo que era assim, a fala de um jornalista assim: os guardas deteram os guardas deteram um ladrão. Os guardas deteram. Peraí. Nesse caso, perde-se até a credibilidade da notícia. Eu já não consigo mais prestar atenção na notícia depois de um erro como esse, sabe? Então assim, não é os guardas deteram. O verbo deter. Bom, o verbo deter é um amigo do ter. Então, se ele é amigo do ter, basta conjugar o verbo ter. O verbo ter é um verbo fácil. Então, na hora em que você estiver conjugando um verbo difícil, troque pelo verbo fácil. E é essa a metodologia que eu quero trazer para você. Esse jogo de cintura para fazer com que você procure se virar até com aqueles verbos que você nunca tenha conjugado na vida. Então vamos lá, na pressão eu tenho que conjugar o verbo deter. Notícia ruim, nunca conjuguei. Ferrou, notícia boa. Deter é bom amigo do ter. O líder é um verbo ter. Por que eu chamo de líder? Por que eu uso esse nome líder? Porque líder é verbo fácil. Sempre que eu elejo aqui um líder, é porque ele é um verbo fácil que vai chamar os difíceis. Então tá? Então é assim, olha, eu não sei conjugar, Adriano, deter, mas eu sei conjugar o ter, que é o líder dele, pronto. Conjugue o ter no pretérito perfeito, porque era esse o tempo da notícia, ele queria falar de algo ocorrido no passado, o jornalista. Então vamos lá, ontem os guardas tiveram, pronto, conjuguei o ter no pretérito perfeito. Por fim, basta trocar pelo verbo que você quer, que é o deter. Vai ficar, ontem os guardas detiveram. Ontem os guardas tiveram, ontem eles detiveram. Pronto, resolvemos. É assim. E aí fica muito mais fácil você não errar até se você estiver sob pressão. Então na hora, vamos lá, eu tenho que conjugar o verbo entreter. Eu quero o entreter no pretérito imperfeito. Eu troco pelo ter. Imperfeito é o antigamente. Por isso os macetes do vídeo anterior vão ser tão úteis. Quando você tiver que conjugar na pressão pretérito imperfeito, você vai usar o antigamente antes do verbo. Vai. Como é que fica? Antigamente eles tinham. Tá, mas eu quero entreter. Antigamente eles entretinham. Pronto. Antigamente as mães entretinham as crianças com brinquedos mais interessantes. Fechou. Consegui. Tá, o verbo contrapropor. Contrapropor é um verbo muito comum em prova. Tá, eu quero o verbo contrapropor num pretérito mais que perfeito. Se eu quero contrapropor, eu tenho uma notícia boa. Contrapropor é um bom amigo do por. Por. Basta conjugar o por. O por, agora eu quero o por no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é o urá. Aquele de desinência ará. Então, eu pusera. O verbo pôr é um verbo que eu tenho que saber. Hein? Preciso te falar isso. Os líderes são verbos que agora, ao término deste vídeo, você vai sentar e memorizar. Você vai conjugar esses verbos, os líderes. Você tem que saber conjugá-los. Por quê? Porque eles são essenciais, eles puxam outros, tá bom? Então tá bom. O pôr eu tenho que saber. Como é que é o pôr no pretérito mais que perfeito? Eu pusera, é orar. Pronto, eu quero contrapropor. Então tá, ele contrapropusera. Entendeu? É isso. É isso. Não é nada demais. Parece difícil? Não é. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Não é. O que eu trouxe para você aqui? Eu trouxe verbos que são os líderes e aqueles bons amigos dos líderes, que são aqueles que se conjugam como os líderes, tá certo? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que o seu compromisso é com os líderes. Tudo bem? Os líderes você tem que saber conjugar.
E por que eu chamei os outros de bons amigos? Bons. Por que esse adjetivo com esse valor subjetivo, bons? Por quê? Por que eles são bons amigos? Por que eles te fazem bem? Porque quando você olha para eles, você fica feliz. Eles te fazem um bem. Porque se na prova cair... Agora vamos lá. Se na prova a banca me pedir o verbo recompor, eu fico feliz. Por que isso é uma boa notícia, o verbo recompor? Por que o verbo decompor é uma boa notícia? Vamos lá, recompor, decompor. Por que eles são boas notícias? Porque eu não preciso saber conjugá-los. Basta saber os líderes. Eles são verbos que se conjugam a partir de outros. E esses verbos que se conjugam a partir de outros são os bons amigos. E esses outros são os líderes. São eles que vão chamar os verbos difíceis que porventura apareçam em prova. E aí você pode não saber o difícil, mas você sabe o líder. Fechou? Se você sabe o líder, tá resolvido. Olha, como o verbo ter conjugam-se? O abster-se. Eu não sei o abster-se, beleza, mas eu sei o líder ter. Então o seu compromisso depois dessa aula é conjugar os líderes. Você tem que saber o conjugar do início ao fim, o por, ter, ver e vir. Por isso eu os chamei de líderes. Você entendeu agora a terminologia? Este é o primeiro grupo, é o grupo dos líderes e seus bons amigos. Portanto, você já sabe que os líderes, o seu compromisso será com esses 4. Quais são os 4 líderes que você tem que saber conjugar? Ter, ver, vir e por. Esses são os 4 líderes. E os bons amigos, agora você entendeu, são aqueles que se conjugam a partir desses líderes. Que se conjugam como eles. Que seguem o paradigma desses verbos.